Pessoal, a aula de hoje é uma aula bem simples, o conteúdo é bem curto, então eu espero que seja uma aula menor, né? Mas eu vou tentar não falar muito, porque eu acabo me empolgando e acabo falando muito, mas o conteúdo é pequeno. Então, seguindo o conteúdo que a gente estava vendo, né? A gente falou da primeira lei de Mendel, a gente falou da característica dominante e recessiva. E aí, só completando, que não deu tempo a gente ver, em relação aos tipos de dominância. A gente sabe que vão ter características dominantes, mas tem tipos de dominância. Então, existem alguns tipos de dominância, que na verdade são 3, que a gente vai ver agora. E eu vou falar para vocês também um pouquinho dos heredogramas. Que esse conteúdo de heredogramas não tem no livro de vocês, mas eu estou acrescentando porque são questões que sempre estão presentes aí nos conteúdos de genética. Então, vamos ver primeiro os tipos de dominância. Então, como eu falei, a gente tem 3 tipos. Tem a dominância completa, a incompleta e a codominante. O que vai ser a dominância completa? Então, aqui a definição. Quando a presença do alelo dominante no indivíduo heterozigoto encobre totalmente o efeito do alelo recessivo, fala-se de dominância completa. Então, vamos só lembrar aqui, a gente tem... Para uma característica dominante, a gente representa como azão ou azão-azinho. Qual dos dois é o heterozigoto? O azão-azinho. Então, o azão-azinho é uma característica heterozigota, porque tem a presença do alelo dominante, que é o azão, e do alelo recessivo, que é o azinho. Mas por que ela continua sendo dominante? Porque o alelo azão... ele inibe a presença do alelo azinho, ou seja, ele não deixa esse alelo se manifestar. Consequentemente, quem se manifesta é o alelo dominante, no caso é o azão. Por isso que a característica também é dominante. Então, para uma dominância completa, aqui como eu já coloquei para vocês, é um indivíduo heterozigoto, né, que é o azão-azinho, ele encobre totalmente o efeito do alelo recessivo. Ou seja, o alelo recessivo é como se ele não atuasse. Quem está atuando é só o dominante, para que essa característica seja dominante. Para um exemplo de característica de dominância completa, a gente tem vários. O que a gente tem mais é dominância completa, poucos dos outros dois. Então, quando eu falo de cor de olho, cor da pele, forma do olho, forma da boca, altura, cabelo, tudo isso são características dominante completa. Mas como exemplo aqui, vou citar para vocês a cor da pele. Vocês já sabem que existe aquela doença chamada de albinismo, né? Que são aquelas pessoas que têm a pele bem branca, porque a produção de melanina não é eficaz, né? Ela não está sendo produzida a quantidade completa não, desculpa, eu vendo o nome ali, correta, né? Não está sendo produzida na quantidade correta. E aí, como tem pouca melanina, a coloração da pele vai ficar branca. No caso dessas pessoas que têm albinismo, né, como o caso da imagem desse que eu coloquei aqui, essa pessoa ela vai ser recessiva, ela vai ser azinho-azinho. Então, para todas as pessoas que são albinas, elas são azinho-azinho. Para as pessoas que têm coloração da pele normal, elas vão ser dominantes. Ou seja, a característica, o genótipo que tem o azão e o azinho também continua sendo dominante. Então, quando eu tenho o azão e o azão-azinho que determinam a característica dominante, isso quer dizer que é uma característica que é uma dominância completa, porque eu tenho os dois genótipos, tanto o homozigoto quanto o heterozigoto, certo? Então, o que é que vai diferenciar de uma característica de uma dominância incompleta? Vamos entender o que é incompleta. Quando o indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo intermediário aos dois homozigotos, fala-se em dominância completa. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma flor que é chamada de boca de leão. Ela pode ser... a flor dela aparece em 3 cores. A cor vermelha, a cor roxa e a cor branca. Então, aqui eu tenho 3 características, né? Eu tenho 3 cores que vão diferenciar essa flor. Então, por exemplo, quando eu tenho só 2, vamos imaginar que eu não tivesse a branca. Então, vamos imaginar que essa branca não tivesse. Então, teria só a vermelha e a roxa.
Então, uma seria dominante e a outra seria recessiva, certo? Mas, como eu tenho 3, quem é que vai ser dominante e quem é que vai ser recessiva? Então, quando eu tenho 3 características para uma mesma espécie, vamos dizer assim, que no caso é a flor, eu tenho uma dominância incompleta. Quer dizer que essa florzinha branca, ela vai ser a recessiva, Azinho, Azinho. E essas duas, tanto a vermelha quanto a rosa, ela vai ser dominante. Então, ela não vai ser uma dominância completa, porque ela está tendo 2 características e não só uma. Então, para a vermelha, ela vai ser a dominante pura, que é Azão e Azinho. E a roxinha, ela vai ser a heterozigota. Então, quando eu tenho uma característica, uma dominância incompleta, é quando eu tenho 2 características, né, em relação, no caso aqui, a cor dela. Eu tenho a vermelha e a roxa, e todas as duas são dominantes, sendo que uma é homozigota e a outra é heterozigota. Então, só repetindo aqui, o indivíduo heterozigoto, apresenta o fenótipo intermediário aos 2 homozigotos. Quem são os homozigotos? No caso, vermelho e o branco. O homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. A roxa vai ser o intermediário, vai ser o fenótipo intermediário, vai ser a característica intermediária, que essa intermediária vai ser exatamente a característica, a dominância incompleta, certo? Então, sempre que eu tiver uma característica intermediária, se eu tiver 3 coisas, né? Quando eu falo a cor do olho, ou é claro ou é escuro. Quando eu falo em cor da pele, ou é negro ou é branco. Então, se eu tivesse um intermediário, eu teria uma dominância incompleta, certo? E por último, a gente vai ter a codominância. Que para codominância, a gente só vai ter um exemplo relacionado a esse tipo de dominância. O que é que vai ser a codominância? Quando indivíduos heterozigotos expressam os 2 fenótipos simultaneamente. Fala-se em codominância. Hoje, professora, eu não entendi nada. Como assim, os 2 fenótipos simultaneamente? Por isso que eu disse para vocês que só existe um tipo de... Um exemplo, na verdade, que é de codominância, que a gente conhece até hoje em relação à genética. Que o exemplo está relacionado aos nossos tipos de sangue. Então, vocês devem saber que existem pessoas do tipo A, do tipo B, do tipo O e do tipo AB. Pessoas que são do tipo AB, elas são codominantes. Por quê? O tipo A, ela vai ser dominante. O tipo B também é dominante. Tanto A quanto B são dominantes, mas são dominantes homozigoto, certo? Ou seja, não vai ter características diferentes. Só vai ser a presença do alelo dominante, os 2 dominantes, né? O azão. No caso da pessoa que tem sangue tipo AB, ela está apresentando as 2 características, tanto o sangue A quanto B, quando ele diz aqui, ó, expressam 2 fenótipos simultaneamente. Ou seja, ele tem o fenótipo que a gente chama A e o fenótipo B, característica A e B. Pessoa que tem sangue tipo B tem sangue A. Pessoas que têm sangue tipo A tem sangue só A. Pessoas que têm sangue tipo B tem sangue só B. E aquelas que têm tipo AB tem os 2 junto. Então tem os 2 simultaneamente. E para essas pessoas que têm sangue tipo AB, elas vão ser, no caso, heterozigoto. Quando a gente fala em grupo sanguíneo, a gente vai estudar ainda os grupos sanguíneos posteriormente, mas a gente não utiliza assim o azão, como vocês estão acostumados a ver. A gente utiliza assim, ó, o I, que a gente chama de isão elevado a A e isão elevado a B. Então, quando eu tenho A e B, indica que esse sangue dessa pessoa é do tipo AB. E ela é heterozigoto porque ela tem tanto A quanto B. São diferentes. Se fosse o sangue tipo A, por exemplo, seria assim, ó. Isão A, isão A. Então, ele seria um homozigoto porque eu tenho os 2 A. O tipo B vai ser como isão B, isão B. Também é homozigoto porque eu tenho os 2 B.
No caso do AB, eles vão ser exame A e exame B, então eu tenho duas letrinhas, né, diferentes, o A e o B, mostrando que elas são heterozigotas e mostrando que esse indivíduo que tem sangue AB, ele tem dois sangues se expressando ao mesmo tempo, que é o sangue A e o sangue B, que se juntam e formam o sangue AB. Deu um nó na cabeça de vocês? Eu espero que não, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que para codominância só tem esse exemplo, não existe outro. Pessoas que têm sangue AB, por que elas são codominantes? Porque elas possuem dois tipos de sangue ao mesmo tempo. É como se fosse a mistura dos dois, a mistura do A com B, que formam um tipo só, né? AB, certo? Ok? Se vocês não entenderam, volte tudo, volta a fita aí, repitam o quanto for possível para vocês entenderem isso. Mas, de novo, dizendo, qualquer dúvida, manda lá para mim. Então, esses são os tipos de dominância. Dominância completa é aquela que o indivíduo, né, a característica vai ser denominada, vai ser representada pelo azão ou azão-azinho. A dominância incompleta é aquela em que a característica em questão, existe uma característica intermediária, que no caso vai ser a característica heterozigota. As outras duas vão ser as características homozigotas, o azão-azão ou azão-azinho. Exemplo, a gente tem a flor chamada boca de leão. E com codominância, a gente só vai ter os indivíduos que têm o sangue AB, porque eles têm os dois fenótipos se expressando ao mesmo tempo, que no caso é o A e o B. Então, vamos agora falar dos heredrogramas. Que esses heredrogramas, eles também podem ser chamados de genealogia. Então, vocês já devem ter ouvido falar, vamos conhecer a genealogia daquela família, vamos fazer a genealogia da minha família. E eu já fiz para vocês na turma do terceiro B, na verdade, no A não fiz não, né? Eu fiz só um exemplo utilizando o heredograma. Não sei se vocês lembram. Então, eu utilizo para representar as famílias. Então, para representar essas famílias, eu vou usar símbolos. E esses símbolos, eles vão ter significados. Então, tá aí. Para o masculino, então, quando eu utilizo um quadrado, eu vou estar me referindo a uma pessoa do sexo masculino. Quando eu utilizar um círculo, eu vou estar me referindo a uma pessoa do sexo feminino. Se eu utilizar esse símbolozinho aqui, eu vou estar dizendo que essa pessoa tem um sexo ignorado. Ou ninguém conhece, ninguém sabe o sexo dessa pessoa, então não tem como saber. Se eu tiver o quadrado e o círculo pintadinhos, isso indica que esses indivíduos, né, o quadrado, no caso masculino, e o círculo feminino, eles vão estar afetados com alguma doença genética. Então, eu tenho um quadrado masculino, é um homem, um quadrado masculino, desculpa, eu tenho um quadrado pintado. Isso indica que é o homem que está com alguma doença genética. Se eu tiver o círculo pintado, a mulher que está com alguma doença genética. Quando eu tenho assim, o quadrado se ligando a um círculo, isso quer dizer que é um casamento. Então, um casal aqui, homem e mulher. Se eu tiver dois tracinhos ligando esse casal, isso quer dizer que é um casamento consanguíneo, que quer dizer que é um casamento entre pessoas da mesma família. Primos, por exemplo, que se casam, então isso é um casamento consanguíneo. Quando eu tenho dessa forma, o casal aqui e um tracinho abaixo com outro indivíduo, né? Com outro indivíduo aqui, que no caso é um homem, eu vou estar representando uma filiação. Então, aqui o casal que teve um filho do sexo masculino. Se eu representar dessa forma, ó, dois homens e uma mulher, isso indica que são irmãos, né? A irmandade. Se eu tiver o círculo ou quadrado pintado só a metade, como é o caso desse aqui, tá pintado só a metade, isso indica que essa pessoa ela é portadora de um gene recessivo, porque ela é heterozigota. Então, essa pessoa vai ser azão-azinho para a característica que vai ser estudada, por exemplo. Aqui está representando uma família, ó. O homem, a mulher e os 3 filhos. Se eu tiver um tracinho aqui, ou no meio do quadrado ou no meio do círculo, indica que essa pessoa é falecida. Se no caso, se os filhos forem gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, eu tenho esses símbolos aqui para representá-los. Então, aqui 2 homens, né, gêmeos monozigóticos e gêmeos do sexo diferente, dizigóticos. Certo? Então, vamos observar aqui
como é que a gente faz as questões relacionadas ao heterograma. Tá aí uma família. E aí, para as questões, eles vão ter uma numeração, como vocês estão vendo aí, de 1 a 16. Porque a maioria das vezes as questões, eles colocam o indivíduo de número 13, por exemplo, ele vai ser qual genótipo? O indivíduo de número 2, ele é o que do número 5? Ele é o que mesmo, pessoal? O 2 do 5. O 2 é a mãe do 5. Então, vamos entender aqui, ó. Número 1, cadê? Número 1, homem. 2, mulher. Casal. Então, aqui é um casal. 1 e 2 é um casal. Esse casal 1 e 2 tiveram os filhos 5, 6 e 7. 5 e 6, mulher. E o 7, homem. Desse casal, a mulher que tá pintadinha, ela é afetada com alguma doença genética. Que aqui eu coloquei uma imagem qualquer, então pode ser qualquer doença genética, não tá especificando, certo? E esse casal tem 2 filhos normais e tem uma filha, que essa aqui que tá pintada, também vai ter a mesma doença genética que ela herdou da mãe. Essa filha aqui do casal 1 e 2, que no caso é a 5, ela casa com o 4, que também tem a mesma doença genética. Certo? Desse casal 4 e 5, nascem 9, 10, 11 e 12. 3 mulheres e um homem. Destes 4, uma mulher é afetada e um homem é afetado. O 3 aqui significa que é irmão do 4. Aí não se colocou aqui o casal, né? Mas poderia ter aqui, ó, casal seria os pais do 3 e 4. Pro outro lado aqui, a gente tem esse 7, né? Que é filho do casal 1 e 2. Casou aqui com o número 8, né? Que é uma mulher. Tiveram também 4 filhos, 13, 14, 15 e 16. Desses filhos que o casal é normal e dos filhos que eles tiveram, 2 homens e 2 mulheres, uma mulher também nasceu afetada, tá? Então é só para vocês entenderem como é que funciona a genealogia. O número 6, pessoal, observem aí o número 6, né? Ela vai ser o que do número 16? Olhem aí o que é que o 6 vai ser do número 16. Depois vocês me dizem, tá bom? Depois vocês me respondem o que é que o 6 é do 16. Respondam lá no WhatsApp. Quem me responder primeiro vai ganhar um doce. Então vamos lá, continuando. Eu coloquei aqui só uma questãozinha, né? Só pra vocês terem ideia como é que a gente monta um heterograma. Então tá aí, ó. Um casal normal, para visão em cores, teve 4 filhos. Então tem um casal e esse casal tiveram 4 filhos. E os 2 são normais, né? Para visão em cores. O que é que significa essa visão em cores? É uma doença que é chamada de daltonismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem pessoas que não conseguem visualizar as cores de maneira certa. Então, são pessoas daltônicas. Mas esse casal aí, ele é normal. Eles são normais, eles não são daltônicos. Mas eles tiveram 4 filhos. 3 mulheres e um homem. Todos normais, nessa ordem de nascimento. Então, nasceram primeiro 3 mulheres, depois um homem. A primeira filha, ela casou com um homem normal. E também tem 4 crianças, também todas normais, sendo 2 mulheres, um homem e uma mulher nessa ordem. A segunda filha casa-se com um homem normal e também tem 4 crianças. Uma menina normal, um menino daltônico, um menino normal e o último daltônico. Como é que vai ficar esse heterograma? Vamos observar aqui. Se vocês não conseguiram acompanhar, tá? Vocês vão voltando, leiam de novo, pausem, leiam de novo. Se quiser, vão montando aí no caderninho de vocês. Depois vocês vão lá para o próximo slide ver como é que ficou. Então tá aqui. Essa é a imagem. Eu acho que eu peguei a imagem errada, pessoal. Que legal. Mas vou montar aqui. Deixa eu montar aqui com vocês. Eu tenho um casal
Tem aqui o homem com a mulher. São normais. Eles tiveram 4 filhos. Deixa eu ver se vai dar pra montar aqui, nesse espaço. Eles tiveram 4 filhos, não é isso? São 3 mulheres. 3 mulheres. E um homem. Certo? Se ficar feio, vocês não levam em consideração, não. Deixa eu voltar aqui pra ler o resto. Então, 3 mulheres e um homem. Todos normais nessa ordem. A primeira filha casa-se com um homem normal. Então, vamos lá. A primeira filha... que é uma mulher, viu? Que é um círculo. A primeira filha casa-se com um homem que também é normal. E eles tiveram quantos filhos? 4 também, foi? Deixa eu voltar aqui lá, só voltar pra gente ver. A primeira filha casa-se com um homem normal e tem 4 crianças. Também todas normais, sendo 2 mulheres e um homem nessa ordem. 2 mulheres, um homem e uma mulher. Então aqui eu tenho 2 mulheres, também são todas normais, 2 mulheres, um homem e mais uma mulher. Tá ficando feio o meu desenho, mas dá pra vocês entenderem. Então, a primeira filha se casa com um homem normal e tem 4 crianças, todas normais, sendo 2 mulheres, um homem e uma mulher nessa ordem. A segunda filha casa-se com um homem normal. Então, vamos lá. A segunda filha, vou pegar aqui, ó. Não sei. A segunda filha desse casal, que no caso é esta aqui, ela também casou com um homem normal. E também tiveram 4 filhos. Deixa eu ver aqui qual é a ordem. A segunda filha casa-se com um homem normal e tem 4 crianças. Uma menina normal. Vou colocar aqui. A primeira filha é uma menina normal. Depois vem um menino que é daltônico. Então ele vai ficar pintadinho porque ele tem a doença. E um menino normal e o último daltônico. Também um menino normal. Mais um normal. E o outro também daltônico. Também fica pintadinho. Ok? Então vamos só voltar aqui, ó. Um casal. Vou colocar aqui casal 1 e 2. Os dois são normais. Tiveram 4 filhos. Então, vou colocar aqui 4, 5 e 6 e 7. Tiveram 4 filhos. Todos normais. A primeira filha do casal casou com um homem normal, também, que é o 8. Tiveram mais 4 filhos. 9, 10, 11 e 12. E a segunda filha do casal também casou com um homem normal, que é o 13. Tiveram também 4 filhos, que é o 14, 15, 16 e 17. 17 ficou legal não, 17. Certo? Então, casal 1 e 2 tiveram filho 4, 5, 6, 7, todos normais. A filha 4 casou com um homem 8, que tiveram também os filhos 9, 10, 11, 12, todos normais. A segunda filha, que é a 5, casou com um homem 12, também normal, e tiveram filho 14, 15, 16, 17. Desses filhos, 2 nasceram daltônicos. Então, daí vocês podem ter a ideia de que, já que o daltonismo é uma característica recessiva, então esses 2 que são pintadinhos, eles vão ser azinho, azinho. Então, alguém aqui na genealogia familiar é heterozigoto para que esses aqui venham com o gene recessivo. Mas a gente vai responder questões sobre, mostrando os genótipos mais pra frente, certo? Eu queria só que vocês entendessem agora como é que era montado o eletrograma, tá? Eu errei aí, coloquei uma imagem errada, mas aí vocês, eu espero que tenham conseguido entender que é dessa forma aí, certo?
Então vamos lá. Agora eu vou montar. Coloquei uma imagem para a gente encontrar os genótipos, do jeito que eu estava fazendo anteriormente. Identificar quais são os dominantes, quais são os recessivos, certo? Então vamos só aqui ver de novo a genealogia, como é que fica. Ó, então para a família 1, eu tenho aqui os números aqui romanos ao lado, também, que eu esqueci de falar para vocês, significando, mostrando as famílias para que vocês entendam. A família 1, né, que é o casal 1 e 2, tiveram quais filhos? O 2, o 3 e o 5, que são da família 2. O 2 aqui, o homem 2, casou com 1 e teve os filhos aqui já na família 3, teve os filhos 1 e 2. O pai aqui, ele é afetado, né? E teve o filho afetado. Nesse casal aqui, 1 e 2, aqui lá de cima, né? Esse casal de cima aqui da família 1, também o homem é afetado. A filha 3 do casal 1, 2 lá de cima, casou com o homem 4 e teve a filha 3. Essa filha 3 casou com o homem 4, que também é afetado, e teve o filho 1. A filha 5 do casal 1 e 2 lá de cima, casou com 6 e teve o filho 4 e 5, onde os dois são afetados. Para essa característica aqui que eles são afetados, eu coloquei o albinismo, que a gente já falou sobre ele. Então, a característica estudada aqui para essa família é o albinismo. Então, essas pessoas, pessoal, que estão todas pintadinhas aí de azul, são as pessoas que têm albinismo. E todas as outras que não estão pintadas são aquelas que têm a coloração da pele normal. A gente já sabe que o albinismo é uma característica recessiva e que a cor da pele normal é uma característica dominante, certo? Então, vamos só colocar aqui, ó. O número 1 aqui, que é afetado, que tem o albinismo, ele vai ser Azinho, Azinho. O número 2 aqui também é Azinho, Azinho. Aqui também, todos os afetados são Azinho, Azinho. Aqui também, Azinho e Azinho. E o 5 aqui também, Azinho e Azinho. A gente já sabe que essas letrinhas, né, que esses alelos, eles são passados do pai para a filha. A gente sabe que uma delas vem da mãe e uma vem do pai. Então, vamos observar aqui. Esse casal aqui, 1 e 2, né? O 1 a gente já sabe que é afetado, o 2 vai ser dominante. Mas o 2, ele teve um filho, que no caso aqui é o 2 de baixo, que também é afetado. Então, se ele tem um filho que é afetado, um azinho desse passou para ele, né? O outro azinho vem de quem? Da mãe. Então, a mãe precisa ser o quê? Azão. Tô ouvindo não, digam aí. Azinho. Certo? Porque esse outro azinho aqui passou para o filho. Como é que vão ser os próximos filhos, os outros filhos que são normais, que no caso é o 3 e o 5, desse casal? Eu risquei aqui sem querer, vai ficar. Desse casal aqui. Cruzando azinho, azinho com azão, azinho. Todos são dominantes, eu não posso ter azão, azão aqui, porque um azinho vem da mãe, então esses aqui também vão ser azão, azinho, e esse azão e azinho. Então, um azinho veio do pai e o azão veio da mãe. Então, o azão aqui veio da mãe. Vamos lá, continuando. Nesse caso aqui, ó, vou encontrar agora o 1 aqui, esse 1 aqui da família 2. Eu já sei que o 2 é azinho, azinho. E seguindo o mesmo raciocínio lá de cima, se esse aqui é afetado, um azinho desse veio do pai, que é esse aqui, e o outro azinho vem de quem? Da mãe. Então, essa mãe também tem que ser azão, azinho. E, consequentemente, esse filho aqui também vai ser azão, azinho, porque ele é normal. Então, ele traz um azão da mãe e um azinho do pai. Aqui pro outro lado. O casal 5 e 6. O 5 a gente já sabe que é azão, azinho. E o 6 também é dominante. E os filhos nasceram afetados. Então, se eu disser que o 6 é azão, azão, tem possibilidade se eu disser que o 6 é azão, azão. Então, eu vou ter o cruzamento azão, azinho com azão,
azão. Se eu disser que o 6 é azão, azão, tem possibilidade dos filhos nascerem azinho, azinho? De forma nenhuma, né? Porque como é que eles vão ser azinho, azinho? Só tem um azinho aqui. Esse azinho vai se juntar com quem desse lado para virar azinho também. Então, o 6, ele precisa ser também azão, azinho. Então, 4 e o 5 aqui de baixo que são afetados, eles trouxeram o azinho, um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, falta qual? O 4 aqui. Cadê o 4? Eu vou logo aqui para um que fica mais fácil, certo? O 3, a gente já sabe que ele é dominante. Então, ele vai ter que ter um azão, né? Então, o 1, que é filho do casal 3 e 4, ele vai carregar o azão da mãe e um azinho do pai. Então, ele vai ser também azão, azinho. Agora, pessoal, vamos identificar o 3 e o 4 aqui. Tem como eu saber certeza se esse 4, ele é azão, azão ou azão, azinho? E o 3 aqui, tem como eu saber certeza que ele é azão, azão ou azão, azinho? Se o 4 aqui for azão, azão, por exemplo, pode o filho nascer normal, dominante, fazendo o cruzamento entre 3 e o 4? Pode. Mas se ele for azão, azinho, se for o azinho no lugar do azão, tem como o filho também nascer normal? Também tem. Então, nesse caso, a gente não tem certeza qual é o genótipo do 4 e do 3. Então, a gente só coloca assim um pontinho de interrogação, porque, nesse caso, o 3 e o 4, eles podem ser azão, azão ou azão, azinho. A gente só vai saber certeza quando esse 1 casar e tiver filhos, e a gente vai saber, desculpa, 1 não, 3 casar, tiver filhos, e a gente vai saber como é que ele realmente é em relação ao seu genótipo, ok? Então, as questões que eu vou passar para vocês na próxima vez que a gente se encontrar, tá? São questões sobre os heredrogramas. Então, eu vou responder antes das atividades, né? Antes de eu passar para vocês, eu vou responder mais umas 2 questões de heredrogramas e vocês vão tentar responder o restante sozinhos e a gente vai fazer essa correção, ok? A atividade que a gente fez, que vocês fizeram em relação o outro conteúdo, eu ainda estou tentando corrigir. E a gente vai ver como é que fica todas essas atividades, como é que vai ficar em relação à nota de vocês, tá bom? Então, de novo, qualquer dúvida, eu estou aqui para atendê-los. Eu espero que tenham compreendido um pouquinho. Se não compreenderem, como eu disse, vão voltando aí um pouquinho e revendo de novo até vocês compreenderem. E anotando as dúvidas para a gente ir tirando, tá? Beijão!